verdade. Amém, irmãos? Como é bom poder vir aqui deixar um versículo da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é alimento para a nossa alma. Amém? Amém. Eu peço aos irmãos que abrem as suas Bíblias junto comigo em Jeremias. Amado, uma coisa eu sei. Estou com uma alegria muito grande no coração. Aleluia! Aleluia! Dá vontade de chorar, não é de tristeza, não é de alegria. Aleluia, Jesus! Dá vontade de pular. Aleluia! Dá vontade de saltar na presença do Senhor. Glória a Deus! Porque Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é bom demais. Aleluia! Não dá para falar a grandeza e a bondade do Senhor para nossas vidas. A palavra do Senhor no capítulo 29, verso 11, diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que pensam de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para dar os fins que espera. Então me invocarás e irás, e orar a mim, e eu ouvirei, e buscar-me-eis e acharás quando me buscar de todo o vosso coração. Amém, irmãos? Amado, Deus tem um bom fim para a nossa vida. Ele não tem fim de mal. Ele tem vida eterna. Ele tem gozo eterno. Irmão Carlos abriu o culto falando aqui sobre o deserto. E eu quero te dizer algo nesta noite. Eu não sei qual a distância do deserto que você já está. Mas uma coisa eu sei. O seu deserto está acabando. Glória a Deus! Aleluia! Deus não quer que você volte para o Egito. Deus não quer que você fique parado no meio do deserto. Deus tem uma terra prometida para você. Aleluia! Deus tem um lugar de paz. Deus está com você nesse deserto. Deus está iluminando o teu passo. No calor do deserto Ele é uma sombra para refrescar a tua alma. E no frio do deserto Ele é a coluna que esquenta para não deixar você perecer de frio nesse deserto. Mas uma coisa eu te falo nesta noite: não ouve a voz do diabo, não volta atrás. Porque o Egito não foi feito para você. Aleluia! O Egito não foi feito para você. É verdade. O que foi feito para você é gozo eterno, é paz no coração. E você só vai encontrar aonde Deus preparou, que é a terra prometida que nós vamos morar. Mas nós, para chegar lá, temos que atravessar o deserto. Aleluia! Mas nesse deserto, Deus não deixa você, não deixa a mim sozinho. Ele está conosco neste deserto. E grandes coisas Deus vai fazer nesses dias nas igrejas. Aleluia! Deus vai fazer coisas grandes. Que nós não vamos entender o que Deus vai estar fazendo. Aleluia, Jesus! Porque Deus já está vendo que tem muitas pessoas dentro da igreja que já não estão acreditando mais, irmãos. Mas uma coisa eu te falo para você. Você não está sozinho neste deserto. Não ouve a voz do diabo. Não fale que você está cansado. Não fale que você já não aguenta mais. Porque na hora que você estiver cansado, saiba que Deus vai te carregar no colo. Aleluia! Na hora que você não tiver perna mais para andar, sabe que Deus vai te segurar na mão. Aleluia! Mas Ele não quer te deixar no deserto, porque o deserto que você está passando, foi Ele que te levou e Ele está contigo. Glória a Deus! Ele não quer deixar você perecer no deserto. E nem quer que você volte para o Egito, porque o Egito não foi feito para mim nem para você. De lá tirou nós. Lá nós estávamos. E conhecemos, sabe que lá não tem nada de bom. Lá é escravidão, lá é pecado, lá é perdição. Lá é viver debaixo do jugo de Satanás. Mas mesmo no deserto, Deus supre a nossa necessidade. Aleluia! É verdade. Tenha essa palavra no seu coração nesta noite. Deus tem um plano para você. É plano de paz. É gozo eterno. Busca o Senhor de todo o coração e você vai encontrar os caminhos, a resposta para aquilo que você está pedindo na sua vida. Amém? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te exaltamos, Deus. Nós te glorificamos, Pai, por esta oportunidade, Deus.
Pai, toma, Senhor Deus, as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Pai, toma, Senhor Deus, ó Pai, o mensageiro desta noite, Senhor. Usa com poder e autoridade, Senhor. Pai, toma, Senhor Deus, ó Pai, a vida de cada um que aqui está, Senhor. A vida, Senhor Deus, ó Pai, daqueles, Senhor Deus, que não pôde estar aqui nesta noite, Senhor. Que o Senhor esteja com eles, guardando, Senhor Deus, ó Pai. Se porventura, Senhor Deus, ó Pai, está neste deserto, Senhor Deus, nós sabemos que é o Senhor, Deus, que está com eles, ó Pai. Guarda a vida deles, Senhor Deus, ó Pai. Anima, Senhor Deus, ó Pai. Faça como fez ali, Senhor Deus, ó Pai. Faça como fez ali com o teu servo, Senhor Deus, ó Pai, ali, Senhor Deus, quando te desanimou, Senhor Deus, Elias. Mas ali o Senhor enviou o teu anjo, ó Pai, e deu a botija d'água, deu o pão quente, Senhor Deus, ó Pai, para que ele possa caminhar, Senhor Deus, ó Pai, prosseguir na caminhada, Senhor. Faça isso nesta noite, Senhor Deus, nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu salve os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Motivo de muita alegria para a nossa vida ser usado por Deus, com o temor do Senhor, com humildade no Senhor. Aceita essa oportunidade de trazer a palavra do nosso Deus esta noite, pois é o Senhor que fala e nós trememos diante da palavra do nosso Deus. E Deus tem me incomodado sobre uma passagem sobre guardar o nosso coração, na realidade. Portanto, eu peço, irmãos, que abram suas Bíblias em Provérbios, capítulo 4, versículo que nós conhecemos e que tem uma significância muito grande para a nossa vida. Provérbios, capítulo 4. Provérbios de Salomão, o homem que foi o mais sábio que pisou nesta terra, de homem, mesmo homem, sem ser Jesus, é claro, foi o mais sábio. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Vamos estar lendo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Em outras traduções diz, sobretudo, do que deve se guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém? Vamos orar ao Senhor? Deus de todo poder, Deus de toda glória, santo, exaltado, maravilhado, sejas tu, Senhor, e seja exaltado e adorado o teu nome mais e mais, Senhor, esta noite aqui, Deus, porque o Senhor é que é o Senhor é que pode, é o Senhor é que fala, Deus, é o Senhor que rege as nossas vidas, Deus, e te pedimos esta noite, Deus, fale conosco. Palavra, Senhor, que vem de Ti, Senhor, para guardar o nosso coração em Ti. Guardar, Senhor, o nosso pensamento em Ti, Deus eterno. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha, Senhor, e fale conosco. Que não fale eu, mas fale o Teu Santo Espírito. Que não fale eu, mas fale Tu, Senhor, para nossas vidas, Deus. Que Seu nome seja exaltado, glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus é o que te pedimos. E desde já, nosso Senhor, nós te agradecemos. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus, aleluia. Sobretudo que se deve guardar, guarde o seu coração ou os seus pensamentos. Como está escrito aqui na minha Bíblia, embaixo aqui. E com este pensamento, com este versículo, eu li uma história de um jovem que se tornou rei, muito jovem, rei de Judá. E a história dele é bonita até então. História que dá-se para perceber que ele guardou o coração dele no Senhor. Mas infelizmente guardou até um certo ponto. Nós vamos estar lendo 2 Crônicas, capítulo 26. Este é o rei Uzias, ou Azarias, em algumas traduções. Foi um jovem. 2 Crônicas, capítulo 26. Ele se tornou rei muito jovem. E desde então, mesmo na juventude, ele começou a se dedicar ao Senhor. Guardar o coração no Senhor dos Exércitos.
vamos estar lendo a história dele e vamos estar falando sobre, que serve de ensino para nossas vidas hoje, no dia de hoje. Amém? Então, todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a reconstituiu a Judá. E depois que o rei adormeceu com seus pais, e era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jecolias de Jerusalém. O povo proclamou o reinado. O povo confirmou o reinado na vida daquele menino, um jovem, saindo da adolescência, indo para a juventude, 16 anos. E ali foi confirmado o reino na vida daquele menino. E o que diz o versículo 4, por exemplo? E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábios nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Aleluia. Nosso Deus, ele tem prazer em nos fazer prosperar. Quando nós buscamos a Ele, Ele nos dá a prosperidade. Porque buscamos a Ele, Ele tem um prazer disso. Essa é a realidade. Mas uma coisa, que aí é que está a definição da nossa vida para com Deus, é o guardar o nosso coração diante dEle, diante de todas as bênçãos que Ele nos dá, de todas as coisas que Ele nos dá. Sabe? E este rei, ele se tornou poderoso. Ele se tornou forte. Era um menino ainda. E buscou o Senhor. E foi isso que fez a diferença na vida dele. Ele prosperou. E o versículo 6 diz assim: ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdote. Depois reconstruiu cidades próximas a Asdote e em outros lugares do território filisteu. Isso quer dizer que ele derrotou o povo filisteu nessa época, e na terra deles ele construiu cidades. Isso quer dizer que ele foi fortalecendo. Isso porque, nós voltamos lá atrás no versículo 4, fez o que o Senhor aprova. Essa é a diferença na vida dele e na vida nossa hoje em dia. Porque a diferença está aí. Nós guardarmos o coração no Senhor, fazermos coisas que o Senhor aprova. Aí sim, Deus vai nos fazer prosperar. Como fez esse jovem aqui. E ele saía à guerra e estava conquistando um território. Versículo 7 diz assim: Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os abonitas pagaram tributo a Uzias e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Olha como Deus faz. Ele buscou o Senhor. Ele resolveu guardar o coração dele. Começou o reino guardando. Era um jovem. Era um jovem, 16 anos. Era um jovem rei. Estava tudo nas mãos dele, ali, reinado na mão dele. Mas o que ele resolveu fazer? O que ele escolheu da vida dele? Ser fiel ao Senhor. Guardar-se para o Senhor. Até aí, uma história linda. Guardar para o Todo-Poderoso. E a diferença dele ter lutado e vencido filisteus, árabes, foi que Deus o ajudou. E até os amonitas pagaram impostos para eles, tributos a eles. E um detalhe, que quando Deus nos ajuda,
quando Deus está conosco, quando nós estamos fiel ao Senhor, e eu já reparei isso na Bíblia do Senhor. Sabe o que Deus faz? E isso é uma coisa tremenda. Antes de nós chegarmos, o Espírito do Senhor que está em nós faz quem está lá, quem vai ser encontrado, quem vai ser confrontado, temer. Temer. Isso aconteceu com Josué, quando estava ali nas batalhas. E ali a fama, só a fama, chegava nos outros povos e eles já tinham medo, temia. Por quê? Por que temia? Por causa de Josué? Por causa aqui do rei Uzias? Não. A fama chega porque Deus levou aquela fama até ali, porque é ele que está guerreando. Porque, inclusive nessas épocas, uma coisa que também me chama a atenção é que se diz muito na Bíblia, o Senhor dos Exércitos. Uma coisa tremenda, Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos. Isso quer dizer o quê? Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Então quer dizer, essa definição, essas passagens bíblicas me enche os olhos, porque o Senhor Todo-Poderoso, quando Ele está com o ser humano, quando Ele está com aquela geração, a fama vai e já amedronta todos os inimigos de Deus. Isso por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos Exércitos, está conosco. Quando está com a nação, quando resolve o rei, quando o sacerdote, quando o levita, quando todo o povo resolve servir ao Senhor. Aleluia! Ali a notícia vai primeiro e amedronta logo, porque o Deus dos Exércitos ele tem todo o poder. Deus dos Exércitos tem todo o poder. Isso me diz que o Senhor, Ele não precisa de armas para lutar. Se Ele quiser vencer uma guerra, e já venceu várias, né? Várias guerras sem armas nenhuma. Sabe o que Ele leva? Muitas das vezes só a fama, só amedronta. Só amedronta. Só leva a notícia. E Deus fez muitos milagres desta forma. Isso é para mostrar que Deus é Deus dos exércitos, é Deus Todo-Poderoso, é Deus que devemos guardar o nosso coração. E quando está nosso coração guardado nele, Deus faz assim, na vida de todos nós. Amém? E Uzias, no versículo 9, construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava de agrícola. E Deus dá isso até o que a gente gosta, Deus dá. E Deus deu aqui para esse jovem rei aqui. E ele era rei. E a notícia cresceu. Ele fortificou. Ele ficou rico. Certamente aqui ele tinha tudo o que ele desejava. Tudo o que ele desejava. Por quê? Como no versículo 4. Ele fez o que o Senhor aprova. Amém? Mas só que a vida continua. A vida continua. Do rei, a nossa vida hoje em dia continua. Certo? E devemos continuar guardando o nosso coração. Porque muitas das vezes desafios maiores vão vir. Sabe? Desafios maiores vão vir. Porque muitas das vezes, na vida desse jovem rei, Uzias, talvez ele pensou que nunca mais teria desafios maiores do que teve. Vencer os filisteus, vencer todas os amonitas, vencer aqueles povos que estavam ali perto e construir nas terras dele, tomar terra e construir ali. Sabe, ser rico como aqui ele foi, próspero no Senhor. E no entanto devemos guardar o nosso coração no Senhor. Ele tinha um exército poderoso. No versículo 11 diz isso. Uzias possuía um exército bem preparado.
organizado em divisões de acordo com o número de soldados, convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maacéias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. Ele tinha tudo organizado. Deus fez ele um rei próspero, mesmo sendo novo. Sabe que muitas das vezes a juventude faz com que ele pense que ele é imortal, que ele pode, principalmente numa vida dessa. Hoje em dia a gente vê isso, jovens acham que não vai morrer, acham que não precisa de ninguém. E este rei resolveu tomar um caminho reto no Senhor. E nós podemos perceber tantas prosperidades na vida dele. Reinado, prosperidade, vinhas, plantações, agricultura, o que ele gostava de fazer, um exército poderoso. Então, ele tinha proteção humana ao redor dele. Certo? E, no entanto, a vida dele continuava. Certo? Ele tinha, por exemplo, Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas. Máquinas que atiravam pedras, flechas e grandes pedras. E foi extraordinariamente ajudado. E assim tornou-se muito poderoso e sua fama espalhou-se para longe. A fama dele começou a espalhar mais ainda. Mais ainda. E o detalhe disso que é uma coisa que ele não tinha controle disso. Ia espalhar mesmo. O detalhe é isso, ia espalhar mesmo. Porque se o Deus estava com ele, ia espalhar. O Deus Todo-Poderoso, o que ele faz na nossa vida, tem que ser espalhado, tem que ser anunciado. Porque o Deus Todo-Poderoso, ele tem que ser conhecido e exaltado. Aleluia. Ele tem que ser exaltado. Mesmo no meio dos nossos inimigos, ele tem que ser exaltado. Aleluia. Quando chega a palavra do Senhor, quando chegam os feitos do Senhor, o Deus Todo-Poderoso tem que ser exaltado. Certo? Tem que ser exaltado. Isso, detalhe, temos que guardar o nosso coração, os nossos pensamentos, os mandamentos de Deus. Sabe? Então, o que aconteceu? A fama dele espalhou. Ele ficou famoso, ficou poderoso. Mas vinha ainda, quando chegou no topo da vida dele, tinha um desafio maior que ele não esperava. Ele não esperava. Ele achou que já estava tudo bem. Que ele era poderoso, que ele era rico, ele era rei. Isso aqui certamente já se passaram anos, provavelmente na vida dele. Pelos acontecimentos aqui, guerras e mais guerras, plantações, riquezas, prosperidade na vida dele, certamente já se passaram anos. Até o versículo 16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Eu fico pensando nessas histórias, por exemplo, desse jovem aqui, que se tornou rico, poderoso, rei. E fico tentando entender por que deixar o orgulho tomar conta do coração. E não deixar e continuar o coração guardado pelo Senhor, nos mandamentos do Senhor. Eu fico tentando entender, é difícil. Para mim é difícil entender. Mas uma coisa é certa. Se desviar o coração dos mandamentos do Senhor, é com ele aconteceu e nas nossas vidas pode acontecer também. Mas Deus que nos guarde, que sejamos humildes. E dá ao Senhor toda a glória. Dá ao Senhor tudo o que Ele fez por nós, tudo que Ele ainda vai fazer, tudo o que Ele está fazendo. Que nossos pensamentos, nossos corações possam estar guardados no Senhor.
Porque na realidade, até aqui, foi totalmente Deus que ajudou ele. E nós sabemos que isso não tem outra coisa. Porque, inclusive, ele foi até instruído. Nessa tradução, lá atrás, diz assim: e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, ou o instruiu na visão de Deus. Sabe? Enquanto buscava o Senhor, Deus o fez prosperar. Mas por quê? Cair no orgulho? Encheu o coração de orgulho? E aí no versículo 16, na continuação aqui, diz assim: ele foi fiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Olha o que ele foi fazer. Ele era rei, ele mandava na nação. Ele mandava. Mas ele esqueceu que acima dele tinha um Deus Todo-Poderoso, que estabeleceu as regras, estabeleceu os mandamentos, e ele foi ensinado muito bem que quem podia fazer isso aqui era só o sacerdote, separado. Pessoas que eram separadas para aquilo. Ele era rei, mas ele não poderia fazer isso aqui. Ele era rei, mas ele tinha que ter a certeza, continuar tendo a certeza que o Deus Todo-Poderoso estava acima dele. E não era para ele fazer coisas que desagradavam ao Senhor. Continuar fazendo o que era aprovável ao Senhor. Mas só que depois de engrandecer, veio um desafio muito grande. E eu fico imaginando essa situação com a situação, por exemplo, quando a pessoa está no vale, está na prova, está na tribulação e está ali buscando ao Senhor, a Deus dá vitória. Como, por exemplo, deu vitória para esse jovem quando ele buscou ao Senhor. E quando Deus dá, a pessoa se engrandece, aí vem esse desafio. Sabe? Esse desafio vem e devemos ter cuidado em guardar o nosso coração. Saber que tem um Deus maior que a gente continua dependendo dele. Sabe? E no versículo 17, é que o sumo sacerdote chegou e falou: o sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. E um detalhe muito importante que eu vejo aqui é que Deus tem homens que não vão se dobrar diante de poder humano. Certo? Deus tem aqueles que não vão se dobrar diante de poder humano. O poder de Deus está acima de todas as coisas. Sabe? E aqueles sacerdotes foi confrontar ele, enfrentar ele. E no versículo 18 diz assim: eles o enfrentaram e disseram: não é certo o que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes e dos descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Isso aqui é a palavra de Deus na vida daquele homem. Ele tinha todo o poder daquela terra na mão dele. Mas só que quando Deus fala, o poder de Deus sobressai sobre todos os poderes terrenos. E foi aqui o que aconteceu. O sacerdote ali confrontou ele e mostrou para ele o que ele já sabia. A realidade é essa, ele já sabia disso aqui. Ele foi infiel. Mas por ele ser rei, por ele ter o poder na mão, por ele estar todo poderoso, ele achou que podia tudo. Nós podemos ter o que for nesta vida, irmãos. Nós podemos ser exaltados pelo nosso Deus, mas nunca esquecer que Ele está sobre tudo. Aleluia. E sobre todos. Prazer para Deus é exaltar o homem e ver o homem exaltando a Ele. Aleluia. Sendo fiel a Ele. Isso é prazer para Deus. Sabe, a fama pode correr, mas quando o homem for te exaltar, você tem que dar a honra e a glória para Deus. Aleluia. A fama pode correr. Não, o seu nome pode rodar. Mas quando for confrontado com isso aqui, você não, isso aqui não é o mesmo, não é eu não.
Não é eu que tenho que fazer isso, não. Isso não é trabalho meu, não. Deus estipulou cada trabalho para cada um. E Ele quer obediência. O nosso Deus quer obediência, seja quem for. Rei, presidente, governador, que seja quem for. Seja quem for. Não importa. Não importa o cargo humano que tem. Deus é fiel na palavra dele. Deus é fiel na palavra dele. E Ele honra tanto para um lado quanto para o outro. Honrou Uzias. Fez ele poderoso. Prosperou a vida dele. Prosperou o reino dele. Confirmou o reino dele. Mas só que ele vacilou aqui. Ele vacilou. E achou que estava poderoso. E achou que podia fazer tudo dentro da casa do Senhor. Quem manda é Deus. Aleluia! Aqui quem manda é Deus. Na casa do Senhor quem manda é Ele. O Todo-Poderoso. Ele manda. Detalhe é que Uzias fez, aconteceu. Ficou rico, ficou próspero. Ficou poderoso. A fama dele correu. Mas ele deixou o orgulho entrar no coração dele. Ele deixou de guardar o coração dele no Senhor e deixou o orgulho entrar. E no topo da vida dele ele caiu. E o que aconteceu? Versículo 19. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se. Indignou-se contra os sacerdotes. E, oh meu Deus do céu, por que ele não ficou quietinho? Naquela hora ele teve a chance ainda. Detalhe é esse, ele teve a oportunidade, porque o sacerdote chegou e falou que era verdade, e falou que ele sabia. Isso vale para a nossa vida hoje. Detalhe, vale para a nossa vida. Deus chega e repreende. Deus chega e fala conosco. Cabe nós ouvirmos ou não, dar ouvido ou não. E o detalhe é uma coisa muito importante. Quando estamos no Senhor, nós não só damos ouvido, mas como nós agradecemos a Deus. Deus, muito obrigado por ter me instruído, por ter me corrigido, por ter me colocado no caminho certo aqui. Eu estava errado ali. Obrigado por ter me colocado aqui no caminho do Senhor. Oh, meu Deus do céu. Então, Deus nos dá essa oportunidade. Essa é a realidade. Aqui mostra isso. Que deu essa oportunidade para Uzias. O que ele tinha de fazer? Na hora, largar o incensário ali, largar o incenso e pedir perdão ao Senhor. Pediu perdão ao Senhor pelo que ele estava fazendo. E um detalhe muito importante, Deus tem o prazer em perdoar quando nós arrependemos de coração. Quando há o arrependimento, o pedido de perdão, Deus tem prazer em perdoar, em restaurar e levantar. Aleluia! Deus tem esse prazer. Mas só que o orgulho não pode falar mais alto. E é o que aconteceu com Uzias, infelizmente. Uma história tão linda. Tão linda, começando tão jovem. E olha o que aconteceu. E na mesma hora, na presença deles, na presença dos sacerdotes ali, diante do altar do incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Na testa de Uzias. Surgiu lepra. Certo? E tem mais. Essa referência da minha Bíblia aqui diz que certos termos hebraicos refere-se não somente à lepra, mas também a diversas doenças de pele. Então, o que aconteceu? Ele teve a oportunidade de ficar quieto, de pedir perdão ao Senhor, pois ele conhecia Deus. O detalhe é esse. Às vezes que eu não entendo, e hoje em dia serve de exemplos para a nossa vida, é isso. Deus está acima de tudo. E ele conhecia Deus. Ele buscou o Senhor. Ele cresceu com os ensinamentos de Deus na vida dele. Ele poderia ter muito bem naquela hora, pedir perdão ao Senhor. E no versículo 20 diz assim: quando o sumo sacerdote, como o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor havia o ferido.
Olha, um homem que reinou 52 anos, melhor dizendo, 52 anos, é muito tempo de reinado. E ali, no decorrer da vida dele, o homem se acabar dessa forma, um homem que foi usado por Deus, exaltado por Deus aqui, essa é a realidade, Deus fez ele poderoso. E no entanto, cair dessa forma com coisa tão simples. Deixa Deus fazer o que é dele fazer. Sabe? Uma coisa que eu vejo aqui também. Deixa os homens de Deus para Deus cuidar. Deixa que os homens de Deus cuida. Ele foi se irritar, se indignar com os sacerdotes que foi repreender ele. Sabe? Foi repreender ele. E ele errado, mas por ele ter o poder, ter a fama, ele foi querer ir contra os homens de Deus que estava falando ali diante de Deus. Então, o que eu vejo dessa história é que é o seguinte: não só nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldades, nós ficamos com dificuldade em continuar a caminhada no Senhor. É quando Deus nos engrandece também, quando estamos lá assim, prósperos no Senhor, nós temos também que guardar o nosso coração ainda mais. Detalhe é esse, ainda mais, porque aí vem desafios como veio para esse homem. Como diz no versículo 21, por exemplo: e o rei Uzias sofreu de lepra até o dia que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Podia terminar bem a história dele, né? Podia ter terminado muito bem. E eu vejo que o começo, principalmente hoje em dia na nossa vida, o começo da nossa vida cristã, às vezes ela não é tão difícil quanto a continuação. Quando começamos, tem aquele primeiro amor, tem a vontade de conhecer, e vai conhecendo mais, vai vendo coisas novas. Mas a continuação tem que existir. Guardar o nosso coração tem que continuar. Sabe, quando Deus nos usar, nos prosperar, nós temos que continuar sendo fiel a Ele, sabendo que foi Ele que nos deu, foi Ele que nos prosperou, foi Ele que nos abençoou. Não tem outro. Não tem outro. E diante dessa situação, Deus me mostrou, e já tem me mostrado há alguns dias, há alguns meses, a vida parecida como Deus exaltou, dessa forma que exaltou Uzias, mas bem parecida é a vida de José, que governou no Egito. Deus o exaltou. Ele passou por tribulações, situações, prisões, difamações na vida dele. E aí continuou sendo fiel ao Senhor. Mas o que Deus me incomodou na vida de José, que é parecida que como Deus exaltou este homem aqui, Uzias, fez ele governador. E sob a palavra dele, ali, o faraó colocou ele tinha palavra. A palavra dele que mandava e desmandava. Só o reino que estava com o faraó. Mas no mais era ele que mandava e desmandava ali na terra. E no entanto, ele guardou o coração dele. E ele chegou num momento, eu imagino que esse momento foi um momento bem difícil da vida de José, que foi um momento de reencontrar os irmãos dele. Que aí sim o coração dele tinha que estar guardado no Senhor. Porque às vezes eu já ouvi e já li muitas pregações, e já li também sobre a vida de José, das tribulações, das prisões, do ser, quando ele era escravo, virou escravo, foi vendido pelos irmãos, da calúnia, das prisões. Mas eu vejo quando ele já estava exaltado, e foi exaltado, Deus fez ele exaltado ali, que o faraó colocou tudo na mão dele. Tudo colocou.
Então, quer ver? Vamos lá em Jeremias. Gênesis capítulo 41, versículo 38. Sabe, teve toda a história, né? Ele foi vendido pelos irmãos, interpretou os sonhos ali. E passou tudo isso. E vamos para o versículo 38, nós sabemos a história antes disso. E disse, versículo 38 do capítulo 41 de Gênesis, que diz assim: e disse Faraó a seus servos: acharia um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Aí o versículo 39. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Aleluia. Olha como Deus exaltou a vida deste homem. E fez Faraó ver nele, sabe o que? O Espírito de Deus. Isso serve para a nossa vida de hoje. As pessoas veem o Espírito de Deus em nós. Mesmo que ele saiu lá de uma prisão, o Faraó viu o Espírito de Deus na vida dele. Às vezes, igual por exemplo, aqui no momento de hoje, vamos supor, uma pessoa está lá na prisão. Se nós formos comparar, às vezes é difícil você dizer, a pessoa fez isso ou fez aquilo porque está preso. A tendência do ser humano é acusar, né? É apontar o dedo. Mas só que quando o Espírito Santo está mesmo no servo dele, o Espírito testifica. A quem haja o Espírito de Deus. E Faraó colocou ele ali. No versículo 40 diz assim: e tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o povo. Somente no trono eu serei maior que tu. E disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E ainda tirou o anel e colocou na mão de José. Então ele foi engrandecido. Deus engrandeceu ele, Deus exaltou ele, porque ele foi fiel. Mas só que eu vejo essa história lá no versículo 45, para José, uma situação muito difícil de ser passada. Uma situação muito difícil de guardar o coração do Senhor. Diz assim no versículo 45, no capítulo 45 de Gênesis, versículo 1, diz assim: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. E clamou, fazeis sair daqui todo o varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. Este foi um momento, eu penso, um momento muito difícil na vida de José, que ele se revelou para aqueles irmãos dele, que ele estava por cima. Ele estava com poder na mão. Ele podia fazer o que quisesse com os irmãos dele agora. Os irmãos dele, que tinha jogado ele no poço, depois de ter jogado ele no poço, vendido ele como escravo. Mas só que quando ele guardou o coração dele no Senhor, ele não pensou dessa forma. Ele não pensou em vingança. Ele não pensou em fazer nada com os irmãos dele, a não ser cuidar deles e falar a realidade. Certo? Que Deus fez na vida dele. Que ele até revela que foi Deus, não foi vocês, foi Deus que me trouxe aqui. Porque o coração dele estava guardado no Senhor. Diferença é essa. Quando Deus exalta, Ele exalta ou engrandece para que nós guardamos o nosso coração, assim como fez José. José é um exemplo vivo, ou um exemplo foi vivo ali, em toda a sua vida, morreu, e nem os ossos dele ele queria que continuasse ali no Egito, porque ele queria ser fiel ao Senhor em todo o tempo. E foi fiel ao Senhor em todo o tempo. E eu vejo uma vida desta, como Deus exalta, quando Deus exalta, é
um momento difícil de ser guardado no Senhor, porque o coração do homem tem a tendência a se orgulhar, como aconteceu com Uzias. O coração do homem tem a tendência a engrandecer, achar que não depende mais de Deus. Uzias achou que ele não dependia mais de Deus, ele poderia fazer o que quisesse, porque ele cresceu sabendo que os incensos ele não podia fazer. Ele podia fazer muitas outras coisas ali em Jerusalém, porque ele era rei. Podia fazer, mandar, desmandar, fazer o que for, mas na casa do Senhor ele não poderia mexer como ele mexeu. E no entanto, essa mostra para a nossa vida que acima de todos os reinos, acima de todo o poder humano, acima de toda exaltação, prosperidade que Deus nos dá, Deus quer a fidelidade a Ele. Deus quer a honra para Ele. Então, eu deixo essa mensagem para a nossa vida, que foi de Deus, para a minha vida e para nossas vidas aqui, que nós possamos guardar o nosso coração. Por quê? Porque dele vem todas as saídas da vida. A vida de Isaías, de Uzias, não tinha acabado ainda. Ele precisava continuar guardando o coração dele para que todas as saídas da vida dele fossem guardadas pelo Senhor. Amém? E hoje em dia que possamos guardar o nosso coração. Porque se você pede bênçãos e ser fiel ao Senhor, Deus vai dar. Deus vai dar. Mas guarda. Guarda o coração. Quando Deus te abençoar, te prosperar, de forma que, como aqui Uzias, certamente ele viu um reino todo aos pés dele. Ele viu a nação toda aos pés dele, exército poderoso, armas das melhores que tinha na época. Mas nunca deveria esquecer de guardar o coração no Senhor. E hoje em dia serve para nós. Guardamos o coração no Senhor. Amém? Que tem todas as saídas para a nossa vida. E que conhece o nosso coração muito mais do que nós. Amém? Que Deus possa continuar abençoando os irmãos e continuando falando essa mensagem no coração de cada um. Amém? Que Deus possa ser exaltado em tudo isso. Agradeço a sua oportunidade. E uma coisa eu falo, quando Deus chamar, diga eis-me aqui. Porque preparar depois é Deus que prepara. Certo? Muitas vezes a gente não está preparado. A gente fala, não estou preparado, a gente treme. Treme. Tem que tremer diante dessa palavra. Dessa palavra do nosso Deus tem que tremer sim. Mas nós temos que estar em posição. Em posição. Esteja em posição. Senão, Senhor, eu tremo diante de Ti, diante da Tua palavra. Eu não sei falar, eu não sei como dizer. Mas o Senhor fala por nós. Amém. E o melhor é quando acontece isso, quando Deus fala. Certo? Deus que possa continuar guardando o nosso coração em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, pastor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Neste momento eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Deus falou poderosamente no meu coração. E eu tenho certeza que Deus também falou no seu coração nesta noite. Que Deus ministrou esta palavra, Deus trouxe esta palavra para encontrar com o nosso coração, para que nós venhamos guardar. Nós estamos no primeiro culto, do ano de 2014. Que nós venhamos guardar o nosso coração. Vai vir desafios, vai vir lutas, vai vir problemas, mas em tudo que nós venhamos guardar o nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra Ti, contra o Senhor. Eu já tenho 9 anos como pastor, quase 9 anos, e até hoje eu continuo tremendo aqui nesse púlpito. Todas as vezes que eu pego o microfone, eu continuo tremendo diante do Senhor, porque eu sei que é uma responsabilidade muito grande. Eu já vi ministro do Evangelho com mais de 50 anos de pastor, dizendo a mesma coisa, que quando pega o microfone ele pega e treme, porque ele sabe a responsabilidade que é estar na frente do povo de Deus, na frente da igreja. Mas quando Deus chama, como falou aqui o pregador nesta noite, o irmão Leandro, quando Deus chama, Deus nos capacita. Basta nós buscarmos a Deus.
Basta nós colocarmos o nosso coração. O irmão João leu em Jeremias capítulo 29. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de quê? De todo o coração. Quando nós aplicamos o nosso coração em buscar ao Senhor, como foi o caso de Uzias. Enquanto ele aplicou o coração, Deus o fez prosperar. Se nós neste ano, amados, como diz aqui o irmão João, que vai muitas coisas acontecer, mas vai depender de nós, de cada um de nós, de mim, de aplicar o meu coração em buscar ao Senhor, em buscar as bênçãos de Deus, em buscar os milagres. E Deus quer isso para a nossa vida. Deus quer fazer milagre na nossa vida. Deus quer fazer milagre na sua vida, na nossa casa, na nossa família. Deus quer operar grandemente. Basta nós aplicarmos o nosso coração. E não esquecer, amados, ser humilde. O problema de Uzias foi justamente a falta de humildade quando ele estava lá em cima. Quando ele era pequeno, quando ele era jovem, com 16 anos, ele foi humilde. Ah, Senhor, como eu sou novo, eu preciso da sua graça, eu preciso da tua ajuda, como que eu vou cuidar? E ali teve homens que instruíam, teve homens como ali o sacerdote Zacarias, que estava ali instruindo ele na lei do Senhor. E enquanto ele buscou o Senhor de coração, Deus ali engrandeceu, Deus prosperou, Deus deu vitória, Deus deu crescimento, amplitude, Deus fez maravilhas na vida dele. Mas quando ele estava lá em cima, ele já tinha saído do deserto, ele já tinha vencido as batalhas, já estava ali tranquilo no seu reinado, ele não tinha necessidade nenhuma de entrar ali dentro para fazer o que ele fez. Ali não foi nenhuma pressão, não foi guerra que estava vindo, nada estava acontecendo, ele estava muito bem, como diz o outro, obrigado. Nada estava acontecendo, mas foi a exaltação. Não, eu faço, eu também tenho o direito de fazer. E foi aonde Deus reprovou. O salmista Davi, no Salmo 119, diz: como purificará o jovem o seu coração? Uma pergunta. A resposta vem logo em seguida, observando segundo a tua palavra. Verso 10 diz: de todo o meu coração te busco, não me deixe desviar dos teus mandamentos. E agora vem a resposta para tudo isso, amados. Para nós não pecarmos contra Deus, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quantos aqui tem a palavra de Deus guardada no coração? Se a palavra de Deus está guardada no coração, amados, Deus vai te guardar. A palavra de Deus é um escudo e bloqueio. A palavra de Deus vai te livrar, vai te dar vitória. Deus vai te dar honra, Deus vai te dar graça para você vencer as batalhas, porque você guardou a palavra. No momento de tribulação, Deus também te guarda. Jesus disse: porque tu guardaste a minha palavra, não temas o que vai passar. Porque no momento de passar pela luta, o Senhor também vai te guardar. Amém? Vamos guardar a palavra, vamos buscar a Deus com o coração reto e tomar cuidado. O cara estava falando sobre o deserto, né? Tem gente que precisa estar no deserto, você sabe por quê? Porque quando sai do deserto, ele esquece de Deus. Quando ele entra na bonança, ele esquece que ele passou no deserto, ele esquece que Deus fez um livramento, Deus libertou, Deus salvou. Ele esquece de tudo aquilo que passou. Aí quando ele está no deserto de novo, ele lembra de Deus de novo. É, Senhor, eu passei aqui, eu conheço esse caminho. Eu sei que o certo agora é orar, é humilhar, é te buscar. Mas porque não deu valor lá fora. Porque depois que saiu do deserto não valorizou. Mas Deus, amados, Deus ele é muito bom, Ele nos dá as oportunidades. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Gostaria de agradecer